Tem. Boa noite. Daqui a pouco o pessoal aparece. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Thaís. A gente está aqui em mais uma roda de conversa do projeto Safety Well. Quero agradecer muito a Thaís, né, psicóloga, mestre em Psicologia Social pela Universidade Estadual de Londrina, docente da Unopar, do curso de Psicologia da Unopar, e nossa coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde Mental do Projeto Safety. A Thaís já esteve aqui na primeira etapa, né, da conversa sobre saúde mental, já faz um tempinho, eu acho que tem aproximadamente um mês, provavelmente, né, Thaís? E a gente conversou sobre saúde mental de modo geral durante a pandemia, né? Vamos conversar sobre saúde mental? Era essa a proposta. E a Thaís topou, e a gente espera fazer uma série aí, né, Thaís, de encontros sobre saúde mental. E o encontro de hoje é saúde mental dos trabalhadores, trabalhador de uma maneira geral, né, Thaís, mas depois focando nos trabalhadores da área da saúde. E, portanto, cumprindo o protocolo, o Thaís vai ter de 30 a 40 minutos para fazer uma breve apresentação, naquele estilo de bate-papo, não sei como é que ela se preparou, e depois a gente abre de 10 a 20 minutos, portanto, o nosso teto aí é de 1 hora de duração, até 20 e 10, né, 20 e pouquinho, né, 20 horas e pouquinho. Vamos tentar não prolongar muito. Então, Thaís, você já está apresentada, você fica à vontade, a casa é sua, o espaço é seu, portanto, o tema de hoje é saúde mental dos trabalhadores durante a pandemia de Covid-19. Com você. Obrigada, Marcele, pela apresentação. Boa noite, gente. Bom, eu acabei preparando uma apresentação de slides. Eu não gosto de trabalhar dessa forma, que eu acho que foge um pouquinho da proposta da roda de conversa. Mas eu acho que por conta do tema, né, foi necessário, por conta de tanta coisa que a gente precisa abordar, né? A proposta dessa roda de conversa veio, então, da última roda de conversa sobre saúde mental, onde a gente trabalhou questões amplas, né? E aí surgiram algumas dúvidas em relação à saúde mental dos profissionais de saúde. E aí a gente falou, nossa, né, acho que isso daria conteúdo para uma roda de conversa inteira. Né? Então, para sistematizar mais as informações e organizar as ideias, eu preparei a apresentação. Então, deixa eu abrir aqui. E aí, Marcele, eu nunca apresentei aqui no Google Meet, então você só me dá um ok se está aparecendo. Apareceu, Thaís. Beleza, Tá obrigada. ótimo. Bom, então, né, preparei nesse momento para a gente falar um pouquinho mais da saúde dos trabalhadores da área da saúde, né, da saúde mental dos trabalhadores da área de saúde, mas aí depois no debate a gente conversa um pouco como isso se amplia para outras situações, né? Então, primeiro, a gente precisa pensar nas situações que estão sendo vivenciadas nesse momento, né, por esses profissionais. O que muda com o Covid, né? Então, a gente sabe que essas profissões relacionadas à área da saúde já são profissões que têm uma carga de estresse muito importante, né? E nesse período, o que muda? O que acontece de diferente? Então, trouxe aqui algumas situações vivenciadas por esses profissionais para a gente ir pensando e depois ir construindo, assim, como que isso vai afetar a saúde mental desses profissionais. Então, o primeiro ponto é o contato direto com pacientes infectados, né? Então, os profissionais de saúde lidam naturalmente, né, por conta das suas vivências, lidam com situações de pessoas em processo de adoecimento, pessoas, né, em processos complexos, mas qual que é a grande diferença desse momento? Né? É muito difícil toda a carga emocional ao lidar com essas questões, né? Nesse momento, o que muda é que, assim, o que eu compreendo, né? É muito diferente um profissional de saúde lidar com uma demanda, então, por exemplo, profissionais que trabalham especificamente com câncer, né? Que é uma doença muito difícil, e que às vezes, muitas vezes, né, o lidar com isso, contato com essa doença, gera no profissional um receio de algum dia
ter essa doença, enfim, né, todas as questões emocionais que isso gera. Quando a gente está falando do Covid, a pessoa, né, o profissional de saúde, ele está lidando com um paciente infectado, então tem toda essa vivência de ver o adoecimento, o sofrimento de uma outra pessoa, ao mesmo tempo lidando o tempo todo com o risco que eles correm de serem infectados também, né. Então, contato com perdas pela doença, né, a gente vai ver daqui a pouco na minha fala, assim, o quanto isso se agrava, né, com essa doença, a gente está vendo por aí, né, com os números de quantos mortos já temos no nosso país e no mundo. Então, assim, lidar com situações de perda, com óbitos, já é um grande desafio para os profissionais de saúde. E com a situação do Covid, dessa pandemia, isso fica cada vez mais evidente, né, e cada vez mais frequente. A necessidade de aprendizagem de técnicas clínicas e uso de equipamentos de segurança, a falta desses equipamentos. Então, por exemplo, tem pessoas que eu atendo que trabalham na área da saúde e que falam assim, né, de serem transferidas para outras unidades, para outros postos de trabalho dentro do mesmo hospital, e de ter que aprender toda uma nova rotina, né? Porque cada setor do hospital, e aí o pessoal da saúde que está assistindo depois pode compartilhar um pouquinho dessa vivência, mas cada setor do hospital tem um modo de funcionar, né? E aí quando o profissional é transferido, ele tem que quase que aprender uma nova função, né? É claro que tem muito dos recursos que ele já sabe, que já fazem parte da rotina dele, mas tem outros tantos recursos novos que têm a ver com aquela função diferenciada, né? Tem que lidar com a questão da superlotação imprevista do sistema de saúde, né? Então, o tempo todo lidando limitações, né? As limitações do seu trabalho, da sua atuação, as limitações técnicas, as limitações de estrutura. Então, a incapacidade de testagem em grande quantidade para pacientes, né? Não tem testes para todo mundo. Não são todas as pessoas que são testadas. Então, o tempo todo lidar com essas limitações. Longas jornadas de trabalho, né? Então, muitos profissionais fazendo horas extras. E aí, o medo que eu falei lá no início, né? De se infectar a partir do contato com essa doença, continua com o medo de infectar os próprios familiares. E aí, muitos não têm um ambiente adequado para fazer o isolamento, né? Então, muitos têm pessoas idosas na família ou pessoas de grupo de risco e têm receio de voltar para suas casas e infectar algum familiar, mas ao mesmo tempo não contam com um ambiente adequado, né? Então, e aí entram nas cenas que a gente viu, né, de profissionais dormindo nos hospitais, de profissionais dormindo, né, na garagem de casa ou num quartinho isolado para conseguir se distanciar dos outros familiares. Estou sabendo de alguns casos, né, de profissionais que tiveram que alugar hotéis para passar esse período nesses hotéis, e como que fica isso, né? E aí acho que até é um debate que a gente pode fazer com o GT jurídico. Quem se responsabiliza por esses gastos, né? Como que fica? O ambiente de trabalho oferece algum suporte nesse sentido? O estigma de contágio pela população, e aí eu acho válido lembrar de um exemplo que eu já contei para alguns de vocês há um tempo atrás, de um salão de beleza, não foi aqui em Londrina, tá, gente? Mas eu recebi essa informação desses grupos de WhatsApp que a gente tem, que fez uma postagem no Instagram falando sobre o retorno das suas atividades, né? E uma época que, assim, que foi possível esse retorno, e falando quais eram as medidas de segurança, e aí relatando lá várias medidas, e dentre as medidas de segurança estava uma medida: não estamos atendendo profissionais da saúde. Então, o profissional está lidando com todos esses eventos adversos, né, com toda essa dificuldade, com toda essa carga de trabalho, com todo esse medo, fazendo esse trabalho super importante para a população, e ainda assim, né, tem que vivenciar esse estigma, né? As pessoas ficam com medo de se aproximarem dos profissionais de saúde, né? Porque eles podem estar contaminados. Como que é lidar com isso? O estresse, a ansiedade em relação à situação social do país, as incertezas em relação ao futuro ocupacional, né? Como que vai ser esse trabalho depois de um tempo, as vagas novas que foram abertas para essa pandemia, depois esse trabalho vai se manter.
A hostilidade da população aqui no Brasil, a gente tem vivenciado, né, isso que é muito triste, a gente não tem informações, eu pelo menos não tenho, né, nos outros países. O que a gente teve de informações eram de homenagens aos trabalhadores de saúde. Então, amigos meus que moram fora do país relatam, né, de toda noite tem uma salva de palmas para os profissionais de saúde, coisas assim que a gente viu, essas informações chegaram até nós. E no começo até aconteceram algumas coisas assim aqui no Brasil, mas hoje o que a gente tem lidado é com essa hostilidade, né, da população. Então, esse medo da população de ter o contato e se infectar, né, esse estigma. E uma colega minha, médica, falou, né, essa fala que eu coloco aí é dela, de eu tenho medo de sair para trabalhar e apanhar na rua. Uma época que a quarentena estava bem severa, ela é da cidade de São Paulo, né, uma época que a quarentena estava bem rígida lá, e isso estava rolando, né? As pessoas viam outras pessoas na rua e sem questionar o que elas estavam fazendo na rua, né? Só por elas não estarem em casa, elas já eram agredidas. Isso aconteceu com muitos profissionais de saúde que estavam na rua para se deslocar até seus ambientes de trabalho. Aqui também a gente lida com os questionamentos em relação a tratamentos, né? Por que você não está dando tal medicação para o meu familiar? E todas essas questões que nossos GTs têm trabalhado também. Outro ponto é as decisões sobre os recursos escassos a pacientes igualmente necessitados, né? Então, temos só um respirador e 2 pacientes precisando desse respirador. Como que toma essa decisão, né? Tem alguns protocolos que os profissionais de saúde seguem, mas como que é isso, né? Como que ficam as questões emocionais do profissional de saúde ao fazer essa decisão? Acredito que esses protocolos ajudem um pouco esse processo, porque, bom, a decisão não foi pautada em qualquer coisa, foi pautada, né, numa orientação, num protocolo mesmo, mas, ao mesmo tempo, será que tira toda a questão emocional de ter que lidar com essa decisão? Que difícil que é, né, a gente precisar passar por isso. O ideal seria que todo mundo pudesse ter acesso a esse tratamento e a esses atendimentos. Lidar com a necessidade do próprio autocuidado, enquanto se preocupa com a saúde física e mental dos pacientes. Então, esse cuidado com o outro que é tão gritante nesse momento, e ao mesmo tempo, assim, a gente sabe da importância que o profissional de saúde tem de se cuidar, né? E como que fica isso? Como que ele consegue se cuidar ao mesmo tempo estando lidando com todas essas outras situações? A tentativa de alinhar o desejo do paciente ao dos seus familiares e a necessidade terapêutica, entre outras, né? Então, de novo, entra a questão das medicações ou dos tratamentos, ou como dar continuidade a esse tratamento, o que fazer, quais são os casos que ficam internados, quais são os casos que, né, voltam para casa, tudo isso, alinhar todos esses desejos, né, o que deve ser feito, o que pode ser feito, né, de novo, as limitações, e ao mesmo tempo que as pessoas querem que seja feito. E aí, quando a gente fala do trabalho na área da saúde, um ponto que a gente sabe que é bem importante e estressor também é a questão da comunicação de más notícias. Então, o que inclui, né? Do que a gente está falando quando a gente está falando da comunicação de más notícias? A gente está falando de dar um diagnóstico muito importante, né? De uma doença grave ou de uma doença terminal, dar uma informação de que um tratamento não está surtindo efeito, enfim, envolve essas situações, comunicar a morte de alguém. E aí, quando a gente está falando dessas más notícias, né, dessa comunicação, então o profissional de saúde tem que lidar com responder às reações emocionais dos pacientes. Então, além dos cuidados em relação a doença, a parte biológica, que é o cuidado principal que envolve os profissionais de saúde, ainda tem que lidar com as questões emocionais dos pacientes. E como que, né, que tantos profissionais de saúde estão preparados para isso? Né, que tanto os outros cursos da área da saúde têm disciplinas da psicologia, ou tem um estudo importante em relação à psicologia, saúde mental, para lidar com essas situações, né?
Hoje a gente tem profissionais da psicologia na maior parte dos hospitais, mas ainda assim eles talvez não consigam estar presentes em todos os momentos, né? Porque sempre são poucos profissionais para o tamanho do hospital, da unidade de saúde. O envolvimento na tomada de decisão, né? Então, o profissional de saúde precisa se envolver nessa decisão de o que fazer, que tratamento dar, que tratamento escolher, como dar continuidade a esse tratamento, lidar com esse estresse criado pelas expectativas de cura do paciente, o envolvimento de múltiplos membros da família, e o dilema de como manter essa esperança quando a gente está diante de uma situação sombria, né? Isso aqui eu estou falando de situações de más notícias que a gente encontrava por aí antes da pandemia. E aí envolve, dentro dessa questão, a gente tem algumas situações que a gente chama de situações limite, né? Que quando essas notícias, elas são relacionadas a crianças, adolescentes ou adultos jovens, ou constatar a doença avançada em mulheres grávidas, ou prescrever tratamentos gravemente incapacitantes, né? Algum tratamento que vai ter algum efeito colateral ou alguma outra questão muito importante que vai incapacitar a pessoa em algum sentido. Quando a gente está falando de um câncer que não está tendo um tratamento efetivo, ou quando tem algum tratamento, algum efeito colateral irreversível diante de algum tratamento, quando vai se dar uma notícia de cuidados paliativos, né, de que não tem mais o que fazer com essa pessoa, a não ser, né, cuidar para que ela tenha um bom processo terminal, né, sem dor e tendo os cuidados necessários, mas não necessariamente um cuidado no sentido de tratamento dessa doença, né. O enfrentamento de situações difíceis é uma tarefa solitária e não compartilhada com outros profissionais. E esse sofrimento pode se tornar intolerável, gerando níveis crescentes de adoecimento dos profissionais de saúde. A falta de preparo dos profissionais para a comunicação e para esse suporte emocional pode gerar silenciamentos, falsas promessas de cura ou comunicações abruptas, né? Aquela coisa do médico ou do profissional de saúde, normalmente é o médico que acaba dando os diagnósticos, né? Entrar no quarto, dar o diagnóstico e sair, né? E aí fica, às vezes, por conta da equipe de enfermagem ou por conta de outros profissionais que estão por ali no momento, acolher isso, às vezes até tirar as dúvidas daquela pessoa. Muitas vezes está relacionado, essa comunicação abrupta de falar e sair correndo, está relacionado com a falta de preparo, né? Já que eu não sei como falar, eu falo sair correndo e eu não tenho que lidar com todas essas questões emocionais. Transmitir más notícias pode ser particularmente estressante quando o médico é inexperiente, quando o paciente é jovem, ou quando há perspectivas limitadas de um tratamento bem-sucedido, né? Quando é uma doença que tem uma dificuldade nesse tratamento, ou quando o médico é inexperiente, fez poucas vezes esse comunicado. Os médicos frequentemente sentem ansiedade, uma carga de responsabilidade pela notícia e o medo de uma avaliação negativa, né? O portador de um diagnóstico importante, ele recebe toda essa carga emocional, né? Que é em relação ao diagnóstico, mas se volta à pessoa. Então, existe uma relutância dos profissionais em dar uma má notícia, né? Não é fácil estar nessa tarefa, então muitos profissionais não querem exercer essa tarefa, né? O modo como uma má notícia é discutida pode afetar a compreensão da informação pelo paciente, a satisfação com o cuidado médico, o nível de esperança e adaptação psicológica subsequente. Então, quando a gente está falando nesses cuidados em relação a más notícias, a gente está falando também de um bom tratamento, de um tratamento de qualidade, que começa a partir desse momento, né, dessa comunicação. A forma como essa comunicação é feita influencia em todo o processo. Então, a gente está falando de cuidar do emocional, mas muitas vezes cuidar do físico também dessa pessoa. Tá, mas por que eu tô falando disso, né? Como que isso se relaciona com o momento que estamos vivenciando? Então, essa pandemia revelou a limitação da capacidade médica nesse sentido. Era algo que já era percebido, mas eu acho que isso fica escancarado, né? Eu acho que essa é uma palavra que faz muito sentido com esse momento.
Isso amplifica os desafios que esses profissionais ainda possuem na comunicação com os pacientes sobre enfermidades graves, né? Agora, a gente tem vivenciado um medo muito grande, a boa parte da população, né? Tirando algumas pessoas por aí que estão num processo de negação em relação a essa doença, né? A maior parte da população tem vivenciado um medo muito grande desse diagnóstico. E é um diagnóstico frequente, né? Depois alguém me dá um help em relação ao número, que eu tô meio por fora, gente, cuidados de saúde mental, ficar distante das notícias. A última vez que eu vi, acho que tínhamos passado de 1,5 milhão de casos, né? Não sei como tá agora. Mas olha o número, o imenso número de casos. Então, o imenso número de vezes que profissionais tiveram que dar esse diagnóstico, né? Então, nesses cenários, médicos relatam apreensão, incerteza e medo. Contar a um paciente que já está sofrendo com alguma doença grave, que ele foi infectado pelo coronavírus, né? Como que é para um médico ou para um profissional de saúde contar isso, né? A pessoa já está passando por um tratamento de saúde, já está debilitada e ainda tem que lidar com mais essa situação. Aqui a gente está falando, né, dos novos desafios que a equipe médica tem que encarar nesse contexto. Facilitar despedidas virtuais entre pacientes e familiares, e aí conflitos entre as equipes, né? Então, colegas psicólogas, né, relatando que trabalham em hospitais, relatando situações onde, né, o setor de psicologia pensou em providenciar os recursos para essas despedidas virtuais, e muitas vezes outros profissionais, né, equipes médicas principalmente, mas de outras áreas também, mas para que isso? Não tem necessidade, né? Então, quando a gente fala de áreas do saber tão diferentes, né, realmente, levar um celular, levar um aparelho eletrônico, envolve um risco de contaminação. Pô, se o profissional vai todo paramentado, né, para não se contaminar, colocar um objeto dentro desse espaço, né, os riscos que isso inclui. Né? E aí o profissional da medicina vai olhar a partir dessa perspectiva, o profissional da psicologia vai olhar isso como um cuidado com saúde mental, né? E como que ficam esses dois saberes? Tendo que tomar uma decisão em conjunto. Ter que explicar uma decisão em casos de limitação extrema de recursos. Então, como noticiar uma família que, olha, o seu familiar, né, não vai ter acesso a esse aparelho de ventilação mecânica, ou não vai ter acesso a esse tratamento, ou, né, a pessoa está com sintomas leves, vai ter que voltar para casa para continuar isolamento em casa, continuar o tratamento em casa, e somente se agravar, vai para o hospital. Mas a gente sabe que em alguns casos o agravamento é tão rápido que quando a pessoa volta, acaba nem dando tempo de ter grandes cuidados. Uma má notícia, então, ela sempre vai ser má, mas a forma de comunicar pode fazer a diferença. E é importante que o profissional fique atento às informações de quem está recebendo essa notícia, né? Isso é mais importante do que dar várias informações. Às vezes é melhor dar as informações à prestação, vamos dizer assim, né, aos poucos, do que tentar passar um monte de informação sem compreender, sem olhar se aquela pessoa está assimilando isso e como que ela está lidando com as emoções diante disso. Né? Então, essas informações são melhor compreendidas quando elas são dadas em partes. É preciso considerar os valores dos pacientes ao fazer essas comunicações, né? Entender quem é essa pessoa que eu estou me comunicando, como que eu posso me comunicar com ela. Só que, no contexto da pandemia, tudo isso fica prejudicado pelo distanciamento, né? Então, como que eram feitas essas comunicações, ou que possibilidades a gente tinha de acolhimento mesmo, né? Em outras épocas, em outros contextos. E como que fica isso quando muitas vezes essas notícias são dadas por telefone, por talvez uma videochamada, né? Mas não é possível, então, uma aproximação, um toque, um abraço, né? O estender esse cuidado que vai para além do conversar. As expressões sociais ficam menos visíveis com o uso das máscaras, né? O pessoal tem falado, né? A gente tem que aprender a sorrir com os olhos nesse período, né? É mais ou menos isso. Alguns hospitais estão fazendo uns crachás, né? Com uma foto da pessoa sorrindo, para que os pacientes, outros profissionais identifiquem essa pessoa, né? Sem ser com o rosto quase todo tampado. O tom de voz muda com o uso das máscaras, é preciso, então, falar mais alto.
E isso que eu falei do contato, que muitas vezes é virtual ou telefônico, né? E aí, a Associação Médica de Minas Gerais elaborou um manual de comunicação difícil e Covid-19. E eles trazem vários pontos para o pessoal da saúde que não teve acesso ainda a esse material, acho que vale a pena, né? É bem bacana, ele dá vários protocolos mesmo de funcionamento, de comunicação de várias situações. Mas aí eles dividem, então, as situações dessa pandemia em 3 pontos, né? Então, com os pacientes vivos, né? O que tem sido lidado nesse período? O dar o diagnóstico, as orientações, quando precisa dar a indicação de isolamento social ou da internação, né? E aí as regras de restrição de visitas, essa internação onde ninguém pode visitar, quando precisa dar, né, informação da necessidade do uso da ventilação mecânica, o cuidado, né, de pacientes que já têm uma doença terminal e recebem esse diagnóstico, a não indicação objetiva de ventilação mecânica na limitação extrema dos recursos. E aí tem os casos de óbito, né, que a gente precisa pensar, então, como comunicar a morte em pacientes adultos, idosos e não idosos, a morte de colegas de profissão, a morte da criança, ou quando morre um adulto ou uma outra pessoa, a gente precisa informar para essa criança. Só um pouquinho, gente. Abordando pacientes internados sobre a morte de familiares. Então, de repente, tem um paciente internado por Covid, porque, né, é uma característica dessa doença, como o contágio dela é muito comum, muito rápido, né, e muito fácil. Acaba que muitas pessoas da mesma família são contaminadas, né? E muitas vezes elas ficam internadas, e aí, durante esse processo, uma das pessoas falece, e aí essa notícia precisa chegar até outra pessoa que também está internada com a mesma doença. Como que fica isso? Né? A comunicação em equipe, então, perceber os colegas com risco de burnout, liderar frente ao medo e insegurança próprio, né, e dos colegas. Então, são essas tarefas que essa cartilha vai abordar. Trouxe algumas para a gente pensar um pouquinho, né? Então, as características do óbito na pandemia. Primeiro, ele pode ser muito frequente. Ele deve ser comunicado à distância. É considerado agudo, com pouca história prévia e significativa. Muitas pessoas se contaminam e têm um processo de adoecimento e chegam à morte muito rapidamente. Muitas vezes sem ter. A gente fala de grupos de risco, a gente sabe que eles são, né, importantes nesse sentido. Muitas das pessoas que têm morrido por Covid, elas têm um histórico anterior, mas em muitos casos isso não acontece, né? E aí as particularidades quanto ao funeral, quanto aos cuidados com esse corpo, né? Então, tudo isso é muito diferente do que os profissionais já estavam acostumados a lidar. E mesmo já estando acostumados a lidar com o óbito é sempre uma tarefa difícil, né? Dentro de uma equipe de saúde. Envolve muitos sentimentos, né, de culpa, de responsabilidade, será que eu podia ter feito mais por essa pessoa? De limitação mesmo, né? Dependendo de como que era a relação com essa pessoa, às vezes pessoas que ficam internadas por muito tempo constroem um laço importante com a equipe de saúde, a equipe médica. Então, já era um momento complicado de lidar, né? Como que fica isso agora, com toda essa frequência e com todos esses aspectos? Aí, essa cartilha também traz... uma orientação para situações de limitação extrema de recursos, né? O que fazer quando os recursos são restritos? Então, o primeiro ponto é que quando isso acontece, os familiares vão ser somente informados e não consultados. Diferente de outras situações, olha, temos 2 opções, né, de tratamento ou de possibilidades do que fazer nessa situação. Mas, né, nesse momento, por conta da restrição de recursos, só se comunica à família, olha, não temos mais o que fazer, não tem um respirador para essa pessoa, algo do tipo. A tomada de decisão sobre quem destinar um recurso, como um aparelho de ventilação mecânica, deve ser feita pela equipe e por mais de um profissional, para evitar minimizar falhas
e também para compartilhar decisões difíceis e o impacto psíquico, né? Então, não é só um cuidado em relação à minimização de falhas, né, em relação àquele paciente, mas compartilhar essa decisão é também um cuidado com a saúde emocional da equipe, né, com a saúde mental da equipe. Cada instituição pode ter limitações diferentes, com variação entre o SUS e o sistema privado. Fique atento a cada recomendação da sua instituição. Cuide de si mesmo. Infelizmente, quem participar desse projeto irá sofrer junto. Eu gostei bastante dessa cartilha, por isso que eu trago várias coisas dela, porque eles sempre trazem essa questão, né, do cuidado, como que a equipe de saúde, diante de uma situação tão adversa, pode se cuidar, né? Outro ponto é quando temos que lidar com a morte de colegas de trabalho. Então, primeiro ponto, reconhecer e validar o seu próprio sentimento, seja honesto consigo. É um momento muito difícil, tá tudo bem sofrer nesse momento. Tem alguns clientes meus que têm relatado, e aí a gente está falando de uma outra coisa, né? A gente está falando dos efeitos da quarentena e do confinamento, no caso dos meus clientes, mas acho que a situação é válida nesse contexto. Alguns clientes chegam e falam, eu não estou me sentindo bem, está tudo muito esquisito, né? E quase que com o desejo de estarem se sentindo normais. Como assim? Não estou conseguindo me sentir normal diante dessa situação. E o que eu sempre aponto para eles é, olha, eu como psicóloga, né, me causaria um estranhamento se você me dissesse que tá tudo bem, né? Porque isso diria respeito a uma falta de contato com a realidade. Como assim, né? Tá tudo bem no meio de tudo isso que está acontecendo. É claro que a gente precisa se cuidar para não entrar em processos de adoecimento, né, mentais muito complexos, mas ao mesmo tempo tá tudo bem não estar bem. Né? Imagine lidando com a morte de um colega de trabalho, né, por uma doença que pode chegar até você em algum momento, né? Então é importante reconhecer e validar seu próprio sentimento, está tudo bem sofrer com isso. Lembrando-se de que a gente pode ser corajoso e partilhar, desculpa, a nossa vulnerabilidade ao mesmo tempo, né? É quase que exigido dos profissionais de saúde uma força, né? E aí, quando a gente fala dos profissionais de saúde, a gente define os profissionais de saúde como guerreiros, como heróis. Tem a parte importante disso, de reconhecimento e valorização desses profissionais, mas, ao mesmo tempo, né, um herói consegue dar conta de tudo, né? O peso que essa... Fugiu a palavra, gente... que esse olhar traz para esses profissionais, né, de que eu tenho que ser forte o tempo todo, de que eu tenho que dar conta de tudo, né? Dá para ser corajoso e estar à frente de situações extremas, né? E também se sentir vulnerável em alguns momentos, né? E tá tudo bem. Recupere e reafirme o seu propósito diariamente. Tenha certeza de que sua presença ali não é por acaso, né? Qual que é o sentido desse trabalho para esse profissional? Procure ajuda se esses sentimentos afetarem suas capacidades profissionais e humanas. Tá tudo bem não se sentir bem, mas se isso começar a prejudicar o seu trabalho, suas relações, a sua vida, né, procurar ajuda. Tem esperança, essa situação irá passar. Vários textos, eles trazem esse ponto, né, dessa esperança, de compreender que é um momento muito difícil, muito extremo, mas que isso vai passar. E aí, o que a gente tem vivenciado, né, e tem ouvido falar, é do burnout, né, que é a síndrome do esgotamento. Né? Então, é caracterizado por um estado de esgotamento físico e mental que tem como causa a vida profissional. E diante de todo esse contexto que eu falei até agora, certamente vai aparecer, né, pessoas com crises ou com essa síndrome. O contexto, então, exige destreza e precisão para tomar decisões, muitas vezes complexas, com escassez de tempo ou de recursos, sejam humanos ou de equipamento ou material. Então, a gente está lidando com situações muito extremas e é natural que nesse contexto extremo, surjam várias pessoas com essa síndrome, né? Eu esqueci de colocar a referência aqui, tá, gente? Já eu coloco qual que
que foi. Mas um estudo traz, né, que recursos limitados, turnos mais longos, interrupções no sono e no equilíbrio entre a vida profissional e trabalho. Então, tudo isso que a gente estava falando até agora, que acontece com os profissionais de saúde que estão atuando no COVID, e e riscos ocupacionais associados, então, a essa exposição, contribuíram para a fadiga física e mental, estresse, ansiedade e esgotamento. E como que a gente identifica, né, esse risco de burnout nessa pandemia? Quando a gente percebe, então, ou a gente mesmo, ou um colega de trabalho, lidando com alguns desses sintomas ou dessas sensações. Né? Cansaço excessivo, físico e mental, uma dor de cabeça frequente, um cansaço, sim, que não tem necessariamente a ver, às vezes também, mas não só com o tempo de trabalho, né? Então, pego um fim de semana, tiro o fim de semana para descansar, mas não me sinto descansada, né? Quando volto a trabalhar, parece que estou mais cansada do que quando saí, essa sensação. Uma dor de cabeça frequente, alterações no apetite, então aumento do apetite ou perda do apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimento de fracasso, de insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota, de desesperança, de incompetência, alterações repentinas de humor, então irritabilidade, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais, alteração nos batimentos cardíacos. Tudo isso pode ser sinal de que essa pessoa está num processo de burnout. Né? E é importante, então, que nós fiquemos atentos a nós mesmos, né? Se esses sintomas estão surgindo, as pessoas da nossa equipe, né? Vou falar um pouquinho do papel das lideranças, então, dos líderes estarem atentos às suas equipes. Identificar esses sinais, então, vai colaborar para atuar no preventivo e no corretivo, e, portanto, dando maior segurança ao paciente, né? Quando eu tenho uma equipe que está na sua melhor forma, a gente consegue cuidar melhor desse paciente, que é o objetivo, né, do trabalho na saúde. Adotar medidas de descompensação ao profissional mais vulnerável irá amenizar sintomas agudos de estresse. Comunicação é um potente instrumento para isso. Né? Então, compreender quem é o profissional que está mais vulnerável nesse momento, né? Como que a equipe pode se reorganizar para que ele consiga, né, diminuir um pouquinho sua carga de trabalho, outros possam assumir isso, desde que seja um movimento que aconteça com frequência, né, assim, que tenha uma rotatividade disso. A gente estava falando disso, né, Marcele, numa outra conversa, em relação, assim, se a gente também, trabalhando numa equipe, poupa muito uma pessoa, né, quem acaba assumindo essas funções se sobrecarrega. E aí a gente vai entrando numa bola de neve de várias pessoas no processo de adoecimento. Então, isso tem que ser momentâneo, né? Por isso que é importante pensar preventivamente, né? Quando os sinais começam a aparecer, de alguma forma essa equipe consegue se organizar para que essa pessoa, né, num curto tempo, consiga se cuidar, consiga, né, voltar para assumir as suas funções, para que se outro da equipe precisar, consiga acontecer esse movimento. Né? E isso afeta, então, a forma como a equipe funciona e também o desfecho clínico dos pacientes, né? Então, cuidar da equipe também para cuidar dos pacientes. Quando os profissionais de saúde iniciam um quadro com sintomas gripais, outro ponto importante, né? Quando os profissionais de saúde iniciam um quadro com sintomas gripais e ficam com receio de comunicar aos colegas ou à chefia por medo de sobrecarregar os outros colegas no período de afastamento. Então, a importância da comunicação, falar sobre seus sintomas, né? Isso é um cuidado com os colegas, é um cuidado com si mesmo. E aí é importante a compreensão dos colegas também, porque talvez esses colegas fiquem um pouco sobrecarregados, né? No período que essa pessoa está em afastamento por sintomas de Covid. Mas pode ser que mais para frente, né, quem esteja com alguns sintomas seja um outro colega, né? Então a equipe precisa encontrar esse modo de funcionar como uma só, né? E fazendo esse movimento, pensando sempre nessa ideia de movimento, né? Se fica uma pessoa muito afastada e outras se sobrecarregando, também isso não é legal, né? Mas esse movimento, esse circular pela equipe pode ser importante. Outros pontos importantes
que os profissionais de saúde lidam nesse contexto do Covid, tem a ver com os conflitos em relação às condutas, né? E isso pode ser responsável por efeitos posteriores. Então, um dos efeitos é o que é chamado de lesão moral. É uma angústia causada pela quebra de um código moral. Isso não é em si considerado uma condição psicopatológica, mas pode ser fonte de pensamentos negativos. Então, sou péssima pessoa por ter feito aquilo, sentimentos de culpa, vergonha ou desgosto. Quando precisa tomar alguma decisão que às vezes não é moral, mas é necessária naquele momento por algum outro motivo, quando, né, essa questão, por exemplo, de escolher qual paciente vai dar continuidade ao tratamento e qual paciente não vai poder dar continuidade por falta de recursos. Esse quadro não é considerado, então, uma condição psicológica, mas ele pode evoluir para outros problemas, como depressão, transtorno de estresse pós-traumático e também tentativas de suicídio, né, por conta de lidar com todos esses sentimentos. E o papel da liderança no meio disso? Vou dar uma corridinha, gente, por conta do tempo. Mas a importância do líder é identificar na equipe quem que está bem, né? Então, quem que pode suprir um pouquinho daquela dificuldade de quem não está bem nesse momento, né? Então, conseguir coordenar isso. Também formar multiplicadores, no sentido de que o líder precisa de apoio, precisa de suporte, então que ele tenha esse cuidado com ele mesmo, né? De ter outras pessoas da sua confiança que possam assumir parte dos seus papéis também. As características que o líder precisa ter, né? A sensibilidade, o conhecimento e também uma boa intuição para perceber a sua equipe, né? O líder é aquele que deve estar atento, né? Que deve enxergar mesmo, olhar para a sua equipe, perceber, né? E aí fazer a indicação para o suporte psicológico, emocional, espiritual para cada colaborador, quando for necessário. Passar segurança e tranquilidade para que ninguém se sinta acuado e relatar possíveis sintomas eventuais, né? Então, o líder tem que ter essa abertura para que as pessoas possam contar, ou se estão com algum sintoma, né, de gripe, de Covid, ou se estão com algum sintoma de alguma questão emocional. Os profissionais da saúde vivem experiências diversas que impactam no aspecto físico, emocional e mental. E falar sobre essas angústias faz-se necessário, né? Então, é importante ter um espaço para isso. E quando a gente fala desse espaço, a gente fala de um espaço físico, né? Que o profissional de saúde tenha um lugar que ele possa conversar com o seu líder, onde ele vai ter privacidade, onde ele vai ter sigilo. É importante, né, ter essa confiança no seu líder. E, ao mesmo tempo, o espaço simbólico, né? Que é isso que eu estava falando da abertura do líder. Então, um ponto que eu sempre trago, que as pessoas fazem muita confusão, muitas vezes, né, com o trabalho do psicólogo. O trabalho do psicólogo é só escutar, né? Não, o nosso trabalho não é só escutar, né? Não é só isso que a gente faz. Por isso a ajuda profissional muitas vezes é importante, mas a gente não pode desconsiderar o papel do escutar, né? Escutar pode ser importante, pode ser muito importante, né? Então, assim, em algumas situações não é o suficiente, mas para tantas outras, só da pessoa ter um espaço onde ela pode falar sobre si, sobre os seus sentimentos, já é terapêutico. Não é terapia, mas já é terapêutico. Ter liberdade e espaço, então, para falar de suas questões, leva a descarga de tensão e possibilita algum alívio na percepção da dor. E a forma com que a equipe conduz os casos tem um impacto na qualidade dos tratamentos. Então, o líder deve transmitir o senso de que há um desafio moral proporcionado pela pandemia, né? Essas questões morais que eu coloquei que o trabalhador da área da saúde pode se deparar, né? O líder precisa colocar que sim, existem essas questões, né? E que é difícil a gente ter que lidar com elas, mas que elas fazem parte, né? Para que a pessoa que tomou as decisões, normalmente essas decisões precisam ser tomadas em equipe, né? Mas as pessoas envolvidas não sintam que essa responsabilidade é delas, né? E compreendam que é uma questão desse momento, né? Que a pandemia proporciona essa questão que os profissionais têm que lidar com decisões tão extremas. Propor grupos, então, onde os profissionais podem compartilhar suas emoções frente aos desafios e também as vitórias vividas durante o trabalho, né? Então, esses espaços
onde possam falar de sentimentos individualmente, com o líder, mas também em grupo, né, já que muitos sentimentos são em comum. Atenção especial àqueles profissionais que frequentemente se esquivam da discussão desse tipo de discussão ou de situação. Transmitir aos profissionais sobre possíveis consequências em sua saúde mental, destacando os pontos de mais atenção no cuidado. E após a pandemia, né, a gente tem fé de que isso vai passar em algum momento, né, esperamos que em breve, é necessário proporcionar um bom ambiente onde seja possível refletir sobre os aprendizados dessa situação, né, o que essa equipe conseguiu aprender nesse momento e dar suporte aos profissionais mais abalados pela pandemia. Porque isso com certeza vai aparecer. Muitas pessoas que não adoeceram nesse momento, quando tudo isso passar, vão adoecer. Como aquela coisa que acontece com muitos de nós, né? Quando a gente está com uma sobrecarga muito grande, daí de repente tem um feriado, ou a gente entra de férias, e aí a gente pega uma gripe muito forte ou alguma outra coisa, né? Parece que então, enquanto a gente está na tensão, a gente não pode adoecer e a gente continua executando nossas funções. Mas aí, de repente, quando a gente pode adoecer, quando a gente relaxa um pouco, vem esse processo de adoecimento, né? Então, isso pode acontecer também com a pandemia. É preciso, então, fortalecer primeiro quem lidera, para que ele se torne um farol que guiará os outros durante a escuridão, né? Precisamos cuidar de nós mesmos, né? Os líderes cuidarem de si mesmos e também os profissionais de saúde cuidarem de si mesmos para cuidarem dos pacientes, né? E aí, a analogia da máscara de oxigênio, né? Que os profissionais da saúde conhecem bem, né, que quando a gente está num avião, o comunicado lá que a gente ouve, né, que em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre nossas cabeças. E é importante a gente colocar primeiro, para depois auxiliar pessoas mais velhas e crianças, né? Então, eu preciso estar bem cuidado para depois cuidar do outro, né? E como que eu, profissional de saúde, posso me cuidar? E aí, voltamos também, né, no debate que estávamos tendo outro dia, né, Marcele, sobre não usar isso também só como da importância desse recurso, eu tenho que estar bem cuidada para cuidar do outro, mas o quanto eu preciso também compreender de que forma que eu posso me cuidar sem necessariamente ter que me afastar, ter que deixar de lado tantas funções e sobrecarregar a minha equipe, né? Então, esse movimento, né, é o cuidar de mim, é o colocar a máscara de oxigênio sobre mim, mas também ajudar as pessoas próximas, né? Então, não posso esquecer, colocar a máscara de oxigênio só em mim e esquecer das pessoas ao meu redor, né? Como balancear, como fazer esse movimento de me cuidar primeiro, sim, obviamente, sem perder de vista o cuidado com o outro, né? Seja o outro paciente, seja o outro minha equipe. Os profissionais de saúde têm uma crença nós em geral, né, mas os profissionais de saúde principalmente, têm uma crença de que a gente tem que se mostrar forte quando a gente está diante de situações extremas, né, e quando a gente precisa ser generoso consigo mesmo, aquilo que eu estava falando, tá tudo bem não estar se sentindo bem nesse momento, estranho seria estar bem, né, num momento tão difícil. Não se exigir demasiadamente, não apressar seus processos, né, olhar para o seu sofrimento generosamente, ter compaixão de si mesmo. Alguns estudos, então, trazem que métodos simples, como exercícios respiratórios, de atenção plena, podem ser utilizados para reduzir episódios agudos de estresse e ansiedade. Então, como amenizar essas situações, né? Exercícios de respiração podem ser importantes, né? E são coisas simples, recursos que os profissionais têm, né? Em algum momento de estresse intenso, dá para dar uma pausa ali de 1 minutinho, fazer um exercício de uma respiração. Focar os pensamentos e as sensações no momento presente. Então, assim, curtir os momentos, tipo, tô almoçando, né? Ao invés de almoçar correndo porque eu já tenho que fazer alguma coisa, parar, vivenciar esse momento, saborear a comida. Porque quando a gente fala em cuidados, né? Como que o profissional de saúde pode se cuidar nesse período, né? Sei lá, se tem alguém que trabalha aqui em hospital, que está muito à linha de frente, né? Talvez algumas pessoas olhem para mim e falem, Thaís, você não tem ideia de como está a rotina, como você está falando que eu tenho que me cuidar, não tem tempo não de ficar tendo um ritual de cuidado, né? Mas essa ideia, o cuidado, a gente pensa, nossa, para me cuidar eu preciso fazer uma coisa muito grande, muito importante por mim. Seria super legal se a gente pudesse, né? Quem pode, que bom, né? Esses momentos são super importantes. Mas também como que a gente pode trazer esse cuidado mais para o cotidiano,
né? Então, parar e saborear o almoço, tipo, se desligar, nem que seja, tem 15 minutos de almoço, nesses 15 minutos, desliga o celular, faz contato só com aquele alimento, ou sei lá, vai trocar uma ideia com um amigo, com um familiar que é alguém de afeto para você. A hora de o banho, todos os profissionais de saúde, né, tem que chegar e tirar a roupa e todo aquele ritual de desinfecção, né, e tomar um banho, né, ou curtir esse banho, né, ou, sei lá, comprar um sabonete gostoso, né, ou experimentar esse momento, curtir esse momento. Enfim, todos esses cuidados que podem ser trazidos para a rotina, né? E aí, se forem possíveis cuidados maiores, ótimo, né? Então, buscar os recursos internos, né? Então, criatividade, formas diferentes de vivenciar a rotina, novos hobbies, que caibam na rotina, né? Que caibam no meio de toda essa demanda. Autocompaixão, né? Entender que é normal se sentir cansado ou estressado, tá tudo bem, né? Como eu falei, alguns clientes falam, não tô conseguindo produzir como antes, tipo, tá tudo bem, né? Não dá para produzir como antes. Então, esse bem-estar subjetivo, realizar coisas que fazem sentir prazer, né? O que eu gosto, o que é bom, né? Que música que eu gosto, com quem eu gosto de falar, de quem eu tô sentindo falta, né? E posso fazer uma chamada virtual, passear com os meus cachorros, ou né, ter contato com outros animais. E a questão da resiliência, né? Que é compreender que os sofrimentos e as dificuldades fazem parte da vida, mas que esses momentos são passageiros, né? Tudo isso vai passar. E compreendendo sempre que cuidar da vida é cuidar do corpo e da mente, né? Então, se os profissionais de saúde fazem todo esse ritual de tirar a roupa, de pôr a roupa para lavar, de tomar banho, todo esse cuidado, né, com o corpo e com as pessoas próximas, né, e usam os equipamentos de proteção, enfim, todos esses cuidados com o corpo, incluir na rotina como uma coisa tão necessária quanto os cuidados físicos, os cuidados com as questões emocionais. As referências que eu usei. E é isso, gente. Deixa eu achar vocês aqui. Muito bom, Thaís. Excelente. Bom, acho que agora a gente parte, tem uns 10 minutinhos aí para debate. Vamos passar um pouquinho, né, das 20 horas, mas você cumpriu o tempo, sem problema, que a gente começou também com 10 minutinhos de atraso. E eu acho que dá para a gente levantar algumas questões, né? E se quem quiser falar, pode se inscrever no chat, né? A gente abre aí espaço para as inscrições, e acho que dá para a gente fazer, sei lá, um tempinho de fala. Se for muita gente se inscrevendo, a gente abre 3 a 5 minutinhos de fala, para dar oportunidade para todo mundo, né? Vou dar um tempinho aqui, aguardar se vai aparecer inscrição. Enquanto isso, eu vou aquecendo o bate-papo, né? É a função também do mediador, né? Fazer esse aquecimento. Acho que você trouxe muitas questões interessantes, Thaís, para reflexão. Não só, acho que a parte introdutória da tua apresentação contextualiza, né, o momento que a gente está vivenciando, e os profissionais de saúde, profissionais, trabalhadores de uma maneira geral, os trabalhadores de saúde não estão fora desse contexto, né? A gente está vivenciando, claro, num outro ponto, né? Talvez num outro polo, se a gente fosse dividir em 2 polos a situação, num outro polo, que é ter a consciência, talvez, né? Do cenário, quer dizer, é muito difícil. Até você tem trabalhadores de saúde que negam, né? Também tem negacionistas entre os trabalhadores de saúde. Mas é muito difícil, porque você está no cotidiano do trabalho e está vendo as pessoas adoecerem, né, com o SARS-CoV-2 e desenvolverem a Covid. Quer dizer, é muito difícil você duvidar do que está acontecendo, né? Claro, você pode criar estratégias para se proteger, entre as quais evitar estar hiperfocado, né? Acho que a gente teve um momento no início dessa pandemia que era o hiperfoco, o tempo todo atrás de informação, o tempo todo querendo saber como é que estava, né? Os números aumentando e todo mundo ligado na televisão.
e talvez tenha chegado num outro momento, que é o momento de tirar o foco. Passando, as semanas foram passando, o pico da curva nunca chegando, e a pandemia se estendendo, abre e fecha, né, o confinamento, então, hora você tem mais contenção social, outra hora você relaxa a contenção social em níveis diferentes. A pandemia foi se comportando de modo diferente no país, né? Para o sul do Brasil, isso deu uma sensação de que estava tudo muito bem, né? De que estava, né, o problema era em outro lugar, não era aqui, mas o problema chegou. Né? O problema chegou e temos que agora lidar com um outro cotidiano, né? É um cotidiano de incertezas que vêm desde os gestores, né, macro, até as incertezas da casa, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, daquilo que cada um gerencia. E nesse meio de caminho tem o trabalho. É o trabalho que cada um desempenha. E nesse trabalho tem gente que está mais na linha de frente, tem gente que não está tão na linha de frente, mas tem gente que está fazendo o home office. Né? E nesse contexto, não dá para você dizer qual é o trabalho mais pesado, ou mais penoso, ou mais difícil. Né? É claro, todos os trabalhos nesse contexto são difíceis, e claro, está atrelado ao trabalho, o tipo de trabalho que você exerce e a remuneração que você exerce nesse contexto. Né? Estou falando isso por quê? Porque a gente sabe que na área da saúde a gente tem diferenças, né? Não só do processo de trabalho, mas as diferenças de remuneração desse trabalho. E as diferenças de remuneração fazem com que, e a insegurança de vínculo de trabalho faz com que você, né, não é uma opção, mas é quase uma obrigação, né, de manter um determinado padrão por causa da incerteza e dos riscos. Você acaba desenvolvendo mais vínculos, né? Se você tem médicos fazendo, enfermeiros fazendo, gente que está dobrando, triplicando carga horária, né? Não só para dar conta do trabalho, mas também de ter uma remuneração um pouco mais digna nesse período, né? Principalmente aqueles trabalhadores que não têm vínculo efetivo de trabalho, né? Estão trabalhando, sei lá, ou por bolsa ou por contratos precários de trabalho, né? Chamamento e etc. A gente sabe que isso tudo compõe, né, um cenário onde você já tem um cenário de incerteza, de insegurança, os números aumentando, toda a colocação que você fez, né, das dificuldades de paramentação, desparamentação, uso de equipamentos. Então, até um dia desse você usava um tanto de equipamento e a partir de um determinado momento você tem que usar outro X de equipamentos. E é tudo muito estressante, né? Colocar e tirar os equipamentos, e dependendo do trabalho que você executa, como você não foi treinado para usar aquele equipamento, você não se preparou para esse tipo de protocolo que a gente está usando hoje, é um estresse a mais. Né? É mais um elemento estressor a ser colocado no cotidiano daquele trabalho que já é estressante. Então, você não foi treinado para usar aquele tipo de equipamento, você não foi treinado para fazer as comunicações de más notícias, como você colocou, né? Por quê? Porque ao longo da vida você iria fazer algumas comunicações de más notícias, mas não ia fazer na velocidade, na intensidade, no volume, né, que você está fazendo hoje. Exato, tem uma cliente que eu atendo, que ela trabalha na área da saúde, e ela era de um setor X, né? E ela foi para a UTI de Covid, né? E ela conta justamente isso, assim, que, né, lidar com óbito é uma situação muito complicada no hospital, obviamente, mas que no setor que ela tinha, que ela estava, acontecia, mas acontecia vez ou outra, né? E agora no setor que ela está é rotineiro,
né? E o quanto tem sido difícil para ela lidar com isso, porque é uma coisa que ela não gosta de lidar e que ela sabia que fazia parte do trabalho dela, e ok, mas não nessa intensidade, né? Não, e mesmo você trabalhando num lugar onde a chance do óbito é maior, pacientes, né, com doenças que têm evoluções graves, né? Por exemplo, pacientes que estão em cuidados intermediários ou cuidados paliativos, ou que a gente tem uma noção de cuidado paliativo que é terminal, e na verdade se trabalha um outro conceito de cuidado paliativo que não é necessariamente a terminalidade da vida, mas a gente ainda tem, né, uma noção de que quem está em cuidado paliativo ou só merece cuidado paliativo quem está na terminalidade da vida, né? E, claro, quem já trabalha com esse tipo de rotina, o médico, ou enfermeira, ou psicólogo, ou profissional de saúde que trabalha em unidade de terapia intensiva, esse cara está minimamente acostumado a esse ambiente, né? Ou quem trabalha com pacientes terminais, né, com a terminalidade da vida, também está minimamente acostumado, ou tem um preparo. Mas mesmo esses trabalhadores, o que tem me chamado a atenção é que mesmo esses trabalhadores que estão, entre aspas, acostumados, ou tiveram ao longo da vida um treinamento, porque lidavam com rotinas, né, desse tipo de comunicação, ou com a velocidade com que tem que se fazer os atendimentos, a tal da intubação, extubação, paciente parando, paciente chocando, né, que essa é um pouco a rotina das UTIs de uma maneira geral, mas hoje se intensificou mais. Mesmo esses trabalhadores, eles estão num processo de estresse, de sobrecarga emocional, que é sem precedentes. Sim. Né? Então, por E o que exemplo, eu você acho que pode ser uma diferença importante é a questão de, bom, uma coisa eu estou lidando, sei lá, com vários pacientes cardíacos, né? E é uma coisa que eles têm essa questão e isso não me afeta. Lido com todo esse estresse de demanda de trabalho, mas é uma coisa que não me afeta, né? Agora, eu tenho o risco de daqui a pouco estar passando pelo mesmo que ele está passando, porque essa é uma doença altamente contagiosa, né? E principalmente no nosso país, os profissionais de saúde têm sido muito contaminados, né? Então, como que fica isso? O vivenciar uma situação que é estressante, que é a morte do outro, mas a morte não é qualquer morte, né? É uma morte de algo que eu corro risco também. Exatamente, e é muito interessante você ver esses relatos, né, que é diferente do paciente, você colocou perfeitamente, é diferente de eu estar num cuidado intermediário ou num cuidado paliativo de um paciente com câncer, né, porque aí eu olho para mim e digo, não tenho chance de ter, né, porque a gente também, como você falou, a gente se superestima como profissional da saúde, né, existe uma coisa da criação de um alter ego, sei lá, que define que eu sou o super-herói, e aí, portanto, eu aciono aquele super-herói, eu coloco minha capa mágica, geralmente é o estetoscópio, é o jaleco, existe um cinto de utilidades ali, né? E uma capa mágica que me coloca naquele lugar do herói, ou de alguém que não vai passar por aquilo. Como a gente lida, em alguns aspectos, com doenças crônicas não transmissíveis, né, na maior parte dos casos, e mesmo que sejam doenças transmissíveis, elas não têm a característica, ou a gente não vivencia essas doenças num volume grande ao mesmo tempo, né, quer dizer, você tem esse tempo de passar por aquilo e dizer, não, mas não vai ser comigo, porque a chance de eu ter aquilo é baixa, né? Porque vai acontecer com quem? Geralmente doenças infecciosas, as doenças crônicas, as doenças transmissíveis, elas acometem populações vulneráveis, população de baixa renda, né, população periférica. Então, o profissional de saúde, como ele, em tese, não está nesse circuito, ou ele não se percebe nesse circuito, ele se sente minimamente imune, né? Ou porque tem baixa incidência, ou porque acomete só numa determinada região, por causa da malária, por exemplo, né? Quem trata malária provavelmente acha que não vai tê-la, porque só acontece numa região do país, e também não tem, né, tem tratamento. Se acometer, você vai lá passar por uma terapia, e aí você teve talvez na infância, não vai ter mais, porque aí, né, já resolveu aquele processo. É diferente. Mesmo a dengue, né, que é causada por um agente
etiológico que é endêmico no país, você vai ter uma dengue, você não vai pensar que vai ter hemorrágica, que vai internar, que vai passar mal, que não sei o quê. E quantos pacientes com dengue hemorrágica você vai ver ao longo da tua vida, ou da tua UTI, ou do teu, né, da tua vivência como médica, como enfermeira, como psicóloga, etc. É diferente do contexto que a gente está vivenciando. Quer dizer, esses profissionais que estão na linha de frente, eles estão lidando com esse volume excessivo de coisas que a Sara até colocou aqui, né? Eu não paro muito para elaborar, mas tem uma hora que eu vou parar. E tem uma hora que eu vou me desparamentar, que eu vou terminar aquele dia extenuante de trabalho, com muitos pacientes que morreram, com muitos pacientes que pararam, com muitos pacientes, né, que até evoluíram bem, né, porque eu dei alta também para alguns, ou que, enfim, você vai ter um cenário aí bem, mas é lidar com um sofrimento extremo de algo que eu posso, por um descuido ou por um momento, né, porque eu estou exposto, né, estou exposta a essa situação, posso também estar ali. Sim. Posso também estar correndo o risco de ocupar um leito de UTI, ser entubada, sedada, e de repente não poder me despedir de um familiar. Ou seja, passar por aquele processo que eu estou acompanhando do outro lado. E que muitas vezes o paciente se despede por uma videochamada. Quer dizer, não tem um enterro que o familiar acompanha, você não tem o momento do luto, né, ou da despedida, porque você não materializa, é um celular, né? Você está dando tchau por um celular, e muitas vezes é esse profissional de saúde que está lá segurando o celular, que às vezes é dele, né? Sim. É dele o celular, muitas vezes, que ele está fazendo a videochamada com o parente, né, dessa pessoa para se despedir. E quantos profissionais relatam que choram muito, né, na hora dessa despedida, desse momento, e que é um processo super doloroso para todo mundo, porque é feito num ambiente de extrema frieza, né, que é uma tela de celular no leito, e de um lado os parentes olhando, chorando, do outro lado a pessoa se despedindo e ele no meio. Isso num ambiente de UTI. Agora, quando você pensa num outro ambiente, que é um ambiente da atenção primária, num ambiente onde você tem também um outro tipo de trabalho sendo desenvolvido, que é um trabalho que ninguém foi treinado para lidar com essas situações extremas, ou para paramentar e desparamentar, quer dizer, o medo, o receio, a incerteza, parece que é maior, e certamente será maior, porque como eu não fui treinada a vivenciar aquele ambiente, né, muito provavelmente até fui trabalhar na atenção primária, porque eu não tinha que lidar com essas coisas, tinha que lidar com outras coisas que a atenção primária também tem que lidar, não tinha né, essa preocupação com paramentação, distanciamento, né, possibilidade de infecção, etc. Isso tudo vai somando nesse trabalhador num cenário onde a cada minuto muda a terapia, a cada minuto muda a orientação, a cada minuto muda o protocolo, a cada minuto muda a forma como foi lidar com as pessoas. Né? Então, isso tudo é muito estressante, não só estressante como desafiador, como você falou, né, Thaís? Tem um desafio por trás, mas, ao mesmo tempo, é você lidar com as situações extremas. E lidar com situações extremas faz com que a gente nos leve a uma situação também de esgotamento extremo. Sim. Então, é você chegar num ponto onde você se cobra, porque você tem que dar o melhor, né? Porque aí, nesse contexto da pandemia, tem gente que na primeira semana diz assim, mas eu tenho que ir para frente, eu tenho que ir para a linha de frente, porque mesmo que eu morra, né? Porque é considerado uma guerra, né? As pessoas encaram como uma guerra, né? E a situação de guerra é isso, você está preparado para matar ou morrer, né? Matar o agente infeccioso ou morrer dele, porque alguém vai sofrer nesse processo. E aí, como a gente foi preparado para vivenciar cenários de guerra nessa perspectiva. E aí tem muito do sanitarismo campanista, né, da nossa formação, do início das ações de vigilância,
no início das ações, que basicamente se confundia a atuação da área médica com a polícia, né? A polícia sanitária, a polícia médica. E a gente tem isso muito na nossa formação ainda incutido, né? Então, assim, desumanizar, porque você não pode chorar, você não pode sentir, você não pode estabelecer uma conexão com aquele paciente, porque senão todo paciente que você perder, você vai ter que lidar com esta condição, e aí você vai se desgastar. Então, se afastar daquela pessoa, em tese, é te proteger do sofrimento. Mas é aquilo que você colocou. Nem no pior pesadelo da gente, a gente tinha pensado em se preparar para isso. Mesmo em tese, se preparando para situações extremas, como eu citei, né? A polícia médica, as vacinações em massa, né? As batalhas que foram enfrentadas historicamente com relação à erradicação ou proteção comunitária, nem no nosso pior pesadelo a gente pensou em encarar uma situação como a que a gente está vivenciando, que não é necessariamente um ambiente clássico de guerra, né? Onde você tem um conflito entre duas partes e um inimigo, claro, com dois exércitos e eles entrando em confronto. Quer dizer, não tem isso, né? Você é um ser humano infectado por um micro-organismo que você não tem clareza também. E não tem armas para lidar. Sim. Né? Quais são os recursos que a gente dispõe para lidar? Então, você entra numa guerra, né, com poucos recursos, quase nenhum recurso, sem ver quem você está enfrentando, que ele não é visível, num ambiente de extrema incerteza e escassez de tudo, onde o máximo que você dispõe é, na melhor das hipóteses, o seu próprio instrumental cognitivo, né, o seu conhecimento, e aí todo o conhecimento que você dispõe é útil nesse momento, todo o arsenal terapêutico ou de estrutura que você dispõe, e principalmente o seu recurso emocional, que esse a gente tem falado pouco, né? Então, a gente fala de terapias, de medicamentos, de UTI, de respirador, a gente fala dos EPIs, né, dos materiais para proteger os trabalhadores, a gente fala, né, de toda a organização do sistema para dar conta dessa pandemia, e aí um componente importante é esse trabalhador, né? E esse trabalhador, ele é um trabalhador que tem uma carga emocional, obviamente. Ele não é uma máquina. Ele não é uma máquina. O respirador é uma máquina. Né? Todos os equipamentos acoplados a uma pessoa são máquinas. Mas, no final das contas, é uma pessoa ligada em máquinas sendo cuidada por pessoas. Então, são pessoas cuidando de pessoas mediadas por tecnologias e por máquinas. São pessoas que estão com medo, de um lado, que é quem está com a doença e está lá no leito, ou está sendo cuidado, ou está em casa. E são pessoas que estão cuidando, que também têm medo. Exato. Na outra roda de conversa, a gente falou, né, sobre os efeitos da quarentena na nossa saúde mental, né? E são pessoas que estão sofrendo todos aqueles efeitos que você estamos sofrendo. Essas pessoas estão sofrendo já todos aqueles efeitos que a gente já viu que são danosos, mas toda essa questão desse trabalho. Exatamente. Chegam super bem, né? Elas já estão fragilizadas, como todos nós estamos. E, para além disso, elas têm que lidar com mais esses aspectos que a gente discutiu hoje, né? E aí, eu não sei, eu ainda não vi nenhuma... A Sara estava escrevendo lá, mas eu não vi inscrições. Não sei se as pessoas estão tímidas ou se estão pensando, né? Mas eu acho que para a gente chegar no finalzinho, porque estamos faltando 7 minutos para a gente encerrar e já estourando o nosso tempo, eu gostei muito, Thaís, eu acho que fica uma reflexão muito legal sobre a liderança
essa liderança, talvez positiva, uma liderança, sei lá, solidária, uma liderança afetiva, não sei que nome dá isso, mas essa boa liderança nesse momento, sabe, Thaís? E pensar que essa liderança, ela não precisa ser necessariamente o chefe, o coordenador, o diretor, né, sei lá, o gestor formal, estabelecido, né, por aquela instituição. Mas identificar lideranças nas equipes e estimular essas lideranças positivas, né, ou boas lideranças, que eu acho que isso também falta, né, Sara? Eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar, principalmente a gente que trabalha com saúde coletiva, né, e o trabalho em equipe ele deveria ser, né, valorizado nesse momento, né? Não é só o trabalho ou a valorosa atividade de um membro. Acho que essa pandemia também deixa muito claro para nós que os processos de cuidado em saúde eles não se fazem por um trabalhador ou outro. Não tem o cara, né? Existem trabalhadores e existe equipe de saúde. Claro, você tem funções e papéis diferentes numa equipe, mas se faltar um membro nessa equipe, fica muito difícil cuidar. Então, o médico tem, obviamente, médico e médica tem seu valor, a equipe de enfermagem, as enfermeiras e enfermeiros, técnicos, o assistente social fundamental, a equipe de psicologia, psicólogos e psicólogas. Então, assim, que precisam, né? Você tem situação de vulnerabilidade, você tem a comunicação, né? E todo o cuidado com esse paciente ou com essas pessoas. Você tem todos os membros da equipe são fundamentais. E aí, quando você fala seja a equipe de um hospital, de uma UTI, né, de alta densidade tecnológica, seja uma equipe de atenção primária em saúde. Ou uma equipe do trabalho, que a gente está nos trabalhos que a gente desenvolve. Quando você tem a sensibilidade de perceber que o colega, né, ou ele está dando uma de herói, porque tem aquele colega heróico, né, que quer sair na frente e quer dar conta do mundo, e tem o colega que não é o colega heróico, e é o contrário, é o extremo oposto, que é aquele que se retira de tudo, né? Esses dois extremos, eles são, na verdade, faces de uma paleta aí, né? De uma gradação enorme de comportamentos nas equipes, mas que são dois comportamentos de extremos muito nocivos, porque aquele que é heróico, ele acha que ele carrega todo o trabalho nas costas e resolve tudo, né? E aquele que se retira do trabalho sobrecarrega o restante da equipe, porque às vezes ele faz uma ação, né, deve fazer uma ação, uma função fundamental, e muitas vezes, claro, ele é fundamental, mas não é insubstituível. Ele é fundamental, ele é importante, mas momentaneamente, como você coloca, eu posso olhar para esse trabalhador e dizer assim, dá um tempo. Eu acho que você não está bem agora. Ou ele se perceber e dizer para a equipe, olha, eu não estou bem agora. Mas você tem que ter um ambiente, e esse é o complexo você manejar isso, que é você desenvolver um ambiente ou uma cultura nessas equipes, que é a velha dificuldade da segurança do paciente, quer dizer, estabelecer uma cultura de acolhimento e de solidariedade, onde você não vai culpabilizar, onde você não vai apontar o dedo na cara, onde você não vai punir, porque essa cultura punitiva é uma cultura comum nas nossas instituições, né? É uma cultura muito comum, por exemplo, no erro. A gente lida com o erro de uma maneira punitiva. Que você falou, né, do medo que as pessoas têm, por exemplo, de cometer falhas, cometer erros nesse processo e aí ter que assumir ou arcar com as consequências desse erro. E aí a gente não fala de responsabilidade e de solidariedade, a gente fala de punição e medo. As pessoas têm medo de serem punidas. Uhum.
E aí, como elas têm medo, né? Isso é uma cultura geral nas nossas instituições, não é uma cultura só da pandemia, né? Eu acho que isso revela, a pandemia revela um monte de coisa e também revela isso. A forma como a gente lida com o trabalho coletivo, a forma como a gente lida com o trabalho em equipe e a forma como a gente lida com os eventos nas equipes. Né? Então, isso os clássicos, né, exemplos de erros de medicamento, por exemplo, erros de procedimento, por exemplo, onde as pessoas elas preferem omitir o erro do que assumir o erro, porque elas sabem que elas vão ser punidas, afastadas, né, expostas, muito provavelmente não vão ter mais trabalho, emprego no futuro, porque cometeram um erro, e às vezes o erro, às vezes não, geralmente o erro é sistêmico, o erro não é do indivíduo, ele é um erro do coletivo. E aí, num cenário de incerteza, num cenário de extrema fragilidade como a gente está vivenciando, as pessoas têm medo, obviamente, também de errar. Uhum. É por isso que as pessoas saem prescrevendo de tudo, por exemplo. Sim. De pandemia, né? Às vezes o errar não é nem o errar, é o não tenho o que fazer, né? Tem só um respirador, e aí? E admitir que tem limite. Será que essa pessoa que eu coloquei no respirador tinha mais chance realmente do que a outra pessoa? Será que eu fiz uma boa escolha? Exato. E aí a gente tem que lidar também com essa coisa de sempre ter que achar um culpado, um responsável por aquilo, por aquele evento, né? E eu acho que a responsabilidade, ela existe, é importante você reconhecer que é responsável, mas não necessariamente arcar exclusivamente ou individualmente com as consequências daquilo. Só se for realmente um ato ligado à imprudência, a negligência. Isso existe também. Se for imprudência ou negligência, é claro, você vai responder pela situação. Mas, às vezes, a questão que envolve o cuidado, ela não é de um indivíduo ou outro. Acho que isso que tu colocaste é importante. Né? Essa consciência da coletividade, do trabalho em equipe, onde você deve estimular essas lideranças positivas que podem pegar no ombro do colega e dizer assim, colega, você não está bem. Colega, vai descansar. Colega, não é bom dar uma pausa? Você não já saiu de um plantão, está pegando outro plantão, olha só, você não está bem. Você vê, muitas vezes, no semblante do colega de que ele não está bem. Ele não precisa, às vezes, falar. Mas, às vezes, ele verbaliza, ele diz. E o que a gente faz quando o colega diz que não está bem? A gente individualiza e joga para ele a responsabilidade. Uhum. Por que você não procura ajuda? Por que você não vai lá, então, e resolve? Por que você não... Mas também não aparece ninguém para solidariamente dividir o peso com ele. Sim. Então, a gente está muito solitário nesses processos, embora o trabalho seja em equipe, mas acaba sendo muito solitário o processo. Esse processo de decidir pedir ajuda. Será que eu não vou parecer frágil para a minha equipe? Será que eu não vou parecer sensível demais ao chorar por uma perda? Né? E aí, se na formação é colocado que eu não posso me afetar com as perdas, e se eu me afeto com uma perda, será que eu sou um bom profissional? Isso. E aí eu começo a colocar em xeque a minha própria capacidade e a minha habilidade de lidar com as coisas e começo a parecer para a equipe que eu não sou importante para ela, o que eu não contribuo. Pode ser mesmo que eu não contribuo naquele momento, pode ser que eu tenha que reconhecer que eu preciso parar um pouco para voltar, como você colocou em outro momento. E a analogia da máscara de segurança, de máscara da aviação civil, é fundamental. Mas gostei muito quando você arrematou dizendo assim, não basta só colocar a máscara em mim. Né? Porque tudo bem, eu vou passar pela turbulência bem, mas para ter um cara do meu lado,
Sim. que está precisando atravessar a turbulência junto comigo. E se trabalhamos em equipe, né? Cuidar dele é cuidar de mim e cuidar do meu paciente, né? Exatamente. É um cálculo complexo, mas eu acho que você traz para a gente muitos elementos importantes para a gente refletir, pensar, olhar um pouco mais para essas equipes, né? Olhar para o colega que está em sofrimento. Todos estamos em sofrimento, mas tem formas diferentes de lidar com o sofrimento. Né? Tem o colega que vai parecer super-herói, mas não é. Tem o colega que vai parecer super frágil e provavelmente não seja. Né? E tem os colegas que vão lidar de todas as formas possíveis. Né? Tem um colega que vai oscilar, né? Que hora vai ser o super-herói, hora vai ser o super frágil. E a gente vai ter que desenvolver alguma sensibilidade para lidar com essas variações dentro das equipes e conosco também. Muito bom. Bom, gente... Eu só queria fazer um apontamento de uma fala do João Guilherme, acho que a gente não vai ter como abordar no momento, mas ele falou, né, é importante lembrar os profissionais que realizam a limpeza dos hospitais e não são da área da saúde, né? Outro ponto que eu acho importante, outros profissionais que também estão sendo esquecidos nesse momento, por exemplo, os coveiros, né, e acho que vários outros que a gente pode estar esquecendo nesse momento, que são profissionais diretamente afetados por isso, né? Eu fico pensando assim, as pessoas da limpeza, são as pessoas que estão cuidando, que lidando diretamente com todo esse ritual de higienização, que é tão importante, né? Um cuidado muito, né? Que é fundamental nesse período. E como que elas estão sendo olhadas, né? E aí a gente vê ações, então, vou falar da psicologia, né? Profissionais propondo atendimento voluntário a profissionais de saúde durante a pandemia. Será que inclui, né, profissionais da limpeza, coveiros, administrativo do hospital, né? Normalmente não está atendimento voluntário a profissionais de hospitais, né? Acho que o da UEL é atendimento a servidores do HU, né? O projeto da psicologia da UEL. Mas outros que eu vi por aí, deixa claro, profissionais de saúde, né? E essas pessoas, será que elas não estão sofrendo e adoecendo também? Né? Então, sendo esquecidas, porque elas não entram na categoria profissionais de saúde, mas elas estão dando suporte fundamental para os profissionais de saúde atuarem, né? Nossa, quanta reflexão, Thaís. Mas, ó, você ainda tem mais algumas rodas para trazer para a gente. Eu acho que você levantou algumas questões aqui que talvez na próxima roda dá para a gente aprofundar. Né? Eu acho que como... Eu vou aproveitar a tua formação para a próxima roda, na verdade. Eu vou te lançar o desafio aqui para a gente conversar sobre o processo de perda, né? Então, como lidar com as perdas, que eu acho que é uma coisa que está causando bastante sofrimento em todos nós, né? E aí a gente acabou de citar vários exemplos, que é o trabalhador lidando com a perda do paciente, o trabalhador lidando com a comunicação da perda, que é um sofrimento para ele lidando com a própria, né, com as perdas próprias dele, né? Seja de um familiar, seja de um colega, né? Isso tudo vai somando esse cenário que não é só ir lá fazer um tanto de procedimento e voltar para casa, né? É você estar nessa atmosfera da perda, né? Ou com a iminência da perda e todo tipo de perda, né? E a gente mesmo está vivenciando esses processos de você abrir, por exemplo, lista de e-mails já, né? Seja da universidade ou de outro espaço, e aí todo dia tem uma perda, tem um luto, tem uma... Não necessariamente vinculada à Covid, mas, por exemplo, eu lembro da situação da minha amiga lá no Pará, dizendo que teve uma hora que ficou insuportável abrir o e-mail da universidade, porque ela tinha que ler a perda de servidores, de professores, né, de parentes de servidores e professores e estudantes. Então, isso faz parte desse cenário, infelizmente, né? De uma pandemia tão agressiva, e apesar da taxa de letalidade não ser tão alta, mas a gente já chega, né, na marca de quase 70 mil óbitos no país, né? Vamos daqui a pouco bater os
1.800.000 casos confirmados e 70 mil mortes. Então, não é pouca coisa para 4 meses, né? É muita vida perdida para a gente lidar no curto espaço de tempo. Então, já te proponho para a próxima roda que a gente traga o tema. Vamos trabalhar algo sobre perdas, né? Então, como lidar com as perdas. E todo tipo de perda, viu, Thaís? A perda do emprego, a perda do familiar, a perda, né, as situações, inúmeras situações de perdas que a gente está enfrentando nessa pandemia, né? Eu acho que fica esse desafio para a próxima sessão. Queria muito te agradecer imensamente a disponibilidade, acho que foi uma conversa incrível. Essa conversa vai ficar disponibilizada no canal do Projeto Safety no YouTube, na página, no nosso site, né, que é só entrar na página da ProEx que acha facinho o nosso site. Então, em breve vai estar lá disponível para quem quiser rever, né, olhar quantas vezes foi importante essa apresentação, porque eu acho que você traz dicas e reflexões muito valorosas para pensar em como nos proteger e passar, né, porque vai passar, a gente não sabe quando, mas passar por essa pandemia de forma mais saudável, né? Além da saúde física, a saúde mental também. Stephanie, eu estou vendo a Stephanie por aí, a Stephanie é da Liga Acadêmica de Assistência Segura ao Paciente, a LASAP, e tem tudo a ver, viu, Stephanie, com assistência segura e principalmente quando se fala de equipes e como trabalhar, né, a segurança do paciente nesse período. Tem tudo a ver com o que vocês trabalham dentro da Liga Acadêmica, que é como lidar com esses trabalhadores que estão passando por esse período sem ser de forma punitiva ou de forma mais violenta ainda do que toda a violência que ele está atravessando. Obrigada, Thaís. Obrigada pelo convite, pessoal que esteve aqui participando. Obrigada, gente, pela presença. A gente vai, então, ter uma programação aí do mês de julho para cumprir. Fiquem atentos, portanto, à nossa programação. E a gente iniciou com a Thaís um ciclo de 4 rodas de conversa que vão certificar vocês por um certificado da ProEx. Então, quem se inscreveu no link e cumprir as 4 rodas de conversa, no final vai ter um certificado de participação, e os palestrantes também vão ter certificados de ministrante da roda. Ok? Obrigada aos participantes. Quem ficou até o final, muito obrigada e até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.